Uma política que surgiu há quase uma década como resultado de longa negociação entre governo e centrais sindicais, derruba certas ideias de teorias econômicas tradicionais e mostra que a valorização continuada do salário mínimo é importante para reduzir desigualdades, expandir o mercado consumidor e construir cidadania para milhões de trabalhadores, aposentados e pensionistas. Ao contrário do que diziam, o aumento do salário mínimo não aumentou o desemprego, nem a informalidade e muito menos a inflação. Agora, em ano eleitoral e com a proximidade do fim da vigência da atual regra para a correção do salário mínimo, que incorpora a variação do PIB de 2 anos atrás e a inflação do ano, está posto um desafio: como garantir a continuidade da política de valorização do salário mínimo para um novo ciclo, até 2019, seguindo com o processo de inclusão, distribuição de renda, aumento da massa salarial e melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros. Este é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Melhor e Mais Justo de hoje avalia os impactos sociais e econômicos da política de valorização do salário mínimo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe pelo telefone 0 operadora 11 49307356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Cláudio Dedeca, professor da Unicamp, Ayrton Santos, coordenador de atendimento técnico sindical do DIEESE, e Ademir Ziderk, jornalista e diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT. Bem-vindos. A valorização do salário mínimo na última década no Brasil, com aumento real acima da inflação, se consolidou como um forte instrumento de promoção de justiça social, mas ainda enfrenta oposição por setores mais conservadores. Então, para começar, eu gostaria que vocês elencassem as características e os ganhos sociais e econômicos dessa política para o Brasil. De novo, bem-vindos. Vou começar com Dedeca. Dedeca, você foi um dos caras que nos sugeriu essa pauta em outros tempos e a gente acha que esse é um momento interessante para retomar esse debate e, portanto, gostaria de ouvir a tua opinião a esse respeito. Olha, no próximo ano, em 2015, o salário mínimo fará 75 anos de existência. Durante esse período, temos apenas 7 anos onde nós conhecemos uma política de valorização estável, definida e garantida, que foram esses últimos 7 anos. Uma política que foi definida num acordo social, uma experiência inédita na história brasileira, e que tem permitido, na verdade, uma valorização progressiva e que retirou, eu diria, o debate sobre o salário mínimo de um impasse que ele carregou desde a sua origem. Isso é, sempre se discutiu a necessidade de se colocar o salário mínimo num patamar determinado, mas nunca se sabia como. Pela primeira vez nós temos uma regra que pode demorar, pode levar algum tempo para que nós consigamos colocar o salário mínimo, eu diria, num patamar justo, adequado. Mas é uma regra garantida, que permite sua evolução progressiva e, mais do que isso, compatível com as condições econômicas, além de ter sido uma experiência democrática, eu diria, inédita, pois é um acordo tripartite, segundo as orientações internacionais, seja da ONU, seja da OIT, para estabelecimentos de políticas públicas. Então, eu falaria que é uma grande conquista, eu diria, da sociedade brasileira, seja do ponto de vista de defesa do mercado de trabalho, seja de prática, eu diria, política e social no período recente. E nas tratativas anuais que a gente conhecia do salário mínimo, também tira a questão do salário mínimo dos ventos e dos humores da política e da economia a cada ano, né? Que era sempre uma espécie de moeda política na negociação anual a cada vez para definir os índices de reajuste do salário mínimo. Não era assim, Ademir? Exato. A gente percebia que a cada ano era um grande debate no Congresso Nacional, né? Qual é o valor do salário mínimo, né? Uma briga de força, muitas vezes, entre o governo e a oposição, né? E com uma regra definida, isso trouxe
né, um conhecimento claro de que há a reposição da inflação do período e mais um ganho real, né? E isso trouxe também para as demais categorias de trabalhadores, né, também benefícios, né? Porque as negociações, né, elas começaram no outro patamar, né? Nós passamos na década de 90, principalmente, não conseguindo nem repor a inflação, né? Era uma parte da inflação e um abono salarial, né? Quando muito, né? Quando muito, né? Então, todas as categorias perderam muito naquele período neoliberal, né? E a partir, né, do governo Lula, quando se estabelece uma correção do salário mínimo com ganho real, né, isso também impacta nas demais categorias. Então, isso trouxe benefícios, conquistas, né, junto com a mobilização das categorias, com as greves, com as mobilizações, que, aliás, cresceram também nesse período, né? O trabalhador foi à luta, né, para também conseguir o aumento real, né? Eu posso falar, por exemplo, da categoria que eu represento, os bancários. Nós estamos agora há 10 anos de aumento real de salário. 10 anos de aumento real. Até eu tenho uma revista aqui para mostrar aqui os números. Nós, nesses 10 anos de aumento real, nós tivemos 18,3% no salário e 38,7% no piso salarial dos bancários. Então, isso... De aumento real, de fora aumento a inflação. real, mais a inflação do período, né? Então, isso foi possível conquistar, né, com a nossa mobilização, mas com esse fator indutor, né, que a gente percebe a partir dessa política do salário mínimo, de ganho real, de crescimento da economia, e trouxe ganhos, né, para os trabalhadores. Muito bem, Ayrton, entra na conversa, bem-vindo também. Obrigado. Queria que você analisasse essa política, quer dizer, como que ela impactou a sociedade brasileira e para onde ela aponta. Olha, a sociedade brasileira é uma das mais desiguais do mundo, né? Há um levantamento do Banco Mundial com 133 países, né, que mede a desigualdade, ou seja, o centésimo, o 33º é o mais desigual e o primeiro é o menos desigual, e o Brasil ocupa a posição de 121º. Ou seja, nós estamos na rabeira. E nós somos a sexta, dependendo da taxa de câmbio, a sexta ou sétima economia do mundo. Ou seja, não tem cabimento essa desigualdade num país que é a sexta economia do mundo, né? Num país que tem uma indústria diversificada, tem uma agricultura poderosa, né? Produzimos aviões. Quais são os países do mundo que estão no mercado produzindo avião? Ou seja, tem um mercado consumidor forte, né? Um mercado consumidor pelo forte, mundo inteiro, uma economia estruturada, institucionalizada, um setor financeiro, né, também estruturado, sólido, etc. Ou seja, nada justifica, né, que os salários sejam tão baixos e os salários mínimos, o salário mínimo seja também tão baixo. Então, é inevitável, quer dizer, é necessário que se faça alguma coisa em torno disso. E aí as centrais sindicais, a unidade das centrais, né, nas marchas que fizeram para Brasília desde 2004, né, correspondendo ao anseio dos trabalhadores e da sociedade, conquistaram, de certa forma, essa política de valorização e recuperação do salário mínimo. E nós temos que ir em frente, porque os setores da sociedade ligados ao empresariado dizem que os salários e o salário mínimo estão acima da produtividade média do país. Isso tira a competitividade da indústria brasileira, né? É mais uma parcela do custo do Brasil, né? O que a gente discorda totalmente, porque existem tantas coisas muito mais, vamos dizer assim, graves que acontecem no Brasil, e não é o salário mínimo que prejudica o Brasil, muito pelo contrário, né? Salário é renda, renda é consumo, e o mercado interno precisa de consumo e precisa de renda. Ayrton, você tocou num ponto, eu gostaria de conversar com vocês, não só nesse bloco, mas ao longo do programa, sobre as críticas e os argumentos que se levantam contra a manutenção dessa política, agora que ela deve ser renovada para mais um período até 2019, né? Uma das críticas é essa que você acabou de falar, quer dizer, se eu aumento o poder de compra, eu aumento o consumo, aumentando o consumo, quer dizer, aumentando a demanda, eu tendo a gerar mais inflação. Isso procede, Dedeca? Quer dizer, aumentar o consumo necessariamente gera mais inflação? Olha, existem duas críticas, eu diria, mais contundentes,
que são feitas ao salário mínimo. E as duas críticas, na verdade, são apresentadas sem qualquer respaldo, sem qualquer evidência, tá certo? Em relação ao argumento apresentado. A primeira é justamente essa, a questão da produtividade, que seria um constrangimento, haveria um constrangimento em relação à produtividade. O dado não procede. Analisando as informações da produtividade do consumo, olhando os dados, tá certo? O que se percebe? Se percebe que o consumo aumentou e a produtividade andou muito mal. E qual o problema do descompasso que acabou sendo criado nesse processo? Foi, obviamente, uma certa pressão sobre os preços, tá correto? Agora, quando nós olhamos o porquê que a produtividade não aumentou, e mais do que isso, porquê que o consumo andou na frente, eu diria, da produção, né, o que nós percebemos? Nós percebemos, na verdade, que não houve investimento ao longo desse período. O investimento no Brasil é uma verdadeira montanha-russa, cresce num ano, cai no outro. Isso é claramente um não comprometimento do setor produtivo com o investimento. É mais do que isso. Com investimento e, portanto, com ganho de produtividade. Com ganho de produtividade, porque, na verdade, a produtividade depende do investimento. Tá certo? Se eu não tenho investimento, a produtividade pode até aumentar, mas muito lentamente. E o que nós observamos no período de crescimento, é que o nosso investimento, na verdade, não cresceu. E, portanto, a nossa produtividade não aumentou por causa de um baixo investimento. É lógico que se eu não invisto e não aumento a produtividade, um aumento de salário pressiona, complica, na verdade, a situação do setor produtivo. Mas não é a causa do não aumento da produtividade. Esse é o primeiro ponto. Outra variável, talvez, nem das mais fundamentais, é isso que você está dizendo. Né? Pode ser uma variável, mas mesmo que eu segure o salário, daqui 2 ou 3 anos, tá certo? O setor produtivo estará em situação de dificuldade novamente. Nós vivemos isso durante o período do Plano Real. Isso se flexibilizou, se reduziu direitos, e ao invés de resolver os gargalos do setor produtivo, não, os gargalos apareciam muito rapidamente, alguns, enfim, muito rapidamente. A outra questão que se acusa também o salário mínimo é em relação às contas públicas. Também não há evidências de que o salário mínimo complicou as contas públicas. Mais do que isso, a grande maioria dos argumentos críticos ao salário mínimo e vinculando com as contas públicas, tá certo, aponta o aumento do gasto que o salário mínimo gerou para a Previdência Social. De fato, gerou um aumento de gasto. Mas não se faz as contas sobre quanto é que o salário mínimo financiou e o aumento de emprego, tá certo? Financiaram as contas públicas. Ou seja, quanto aumentou na coluna da arrecadação. Da arrecadação, quer dizer... Então, eu diria o seguinte, a crítica do salário mínimo é uma crítica muito violenta, a crítica política do salário mínimo, não apresenta provas, ela é de natureza meramente ideológica e, mais do que isso, ela é uma farsa, porque ela é acoberta, na verdade, interesses conservadores existentes na sociedade brasileira que são contra, por princípio, tá certo? Qualquer movimento distributivo mínimo, tá certo? Nesse país. E, obviamente, que sempre que se apresenta a possibilidade de crítica vamos dizer assim, algum avanço progressista, algum efeito distributivo na sociedade brasileira, essas forças se apresentam, mas se apresentam de modo velado. Eu diria mais do que isso, tanto é que é difícil nós prepararmos uma discussão onde os críticos do salário mínimo venham a público defender aquilo que consideram, tá certo, de errado na política. Quando se convida, em geral, não só não aparecem porque... antipopular, se vierem, né? Não só é antipopular, como provavelmente não terão argumentos, tá certo, consistentes para justificar tal crítica. E, portanto, eu diria que é uma situação, eu diria, lastimável, porque seria uma boa oportunidade para fazer uma discussão. Para fazer o debate. Tá certo? Um bom debate sobre o assunto. Demir, recentemente, nas tais medidas anticíclicas, quando da crise mundial de 2008, etc., o Brasil, para aumentar o nível de crédito, né, teve que forçar os bancos públicos, né, a reduzirem crédito porque
a quantidade de liquidez, de recurso colocado no mercado, em vez dos bancos privados aumentarem o crédito, compraram um título público, tá certo? Quer dizer, a gente está falando de fazer políticas para atravessar uma crise na economia para a população inteira, e você vê setores como os bancos, como aqui do qual você participa, não como banqueiro, mas como bancário, então você é do outro lado do balcão, mas a gente nota uma certa, digamos, voracidade do empresário de defender o seu lucro, né, os seus ganhos, independentemente de fazer política pública, construção no campo econômico do bem comum. Quer dizer, foi preciso forçar os bancos públicos a gerarem competição para os bancos privados. Quer dizer, de certa maneira, nós não estamos falando da mesma coisa. Quando você aumenta o salário mínimo com ganho real, quando você empodera outras categorias para negociar em outros patamares, nós não estamos também afrontando interesses poderosos, como por exemplo dos bancos, mas também de outros campos empresariais. Eu vou querer te ouvir, mas no próximo bloco.